Olá, eu sou Leandro Caroso e estou aqui com você no Altamente Rentável, como sempre um dia especial, aqui ao lado de Francisco Caroso, meu irmão, sócio, parceiro de alma. Obrigado por ter vindo. Hoje a gente recebe uma convidada ilustre, uma mulher guerreira, ela é especialista no mercado imobiliário, uma grande empresária, vem dominando esse mercado. Thaís Marcolini, ela entende muito do mercado imobiliário e da alta rentabilidade, vai falar para você sobre um novo perfil de consumidor, um novo perfil de compra. Fica com a gente, muito insight, muita coisa bacana. Quem sabe se você aí não é um desses, né, com esse perfil maravilhoso. Thaís, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda ao Altamente Rentável. Obrigada, Léo, obrigada, Chico. Já estavam me devendo esse convite novamente. Já tem um tempo que eu participei com vocês, mas é sempre um prazer estar aqui com a família Caroso. Nossa, pai. Bacana demais, viu? Gostei. E tá que tá lançando aí uma novidade bem legal no Mercado Salvador, né? Tá aí um Expo Estúdio, falei certo? Uma grande novidade aí com a parceria de vocês, né? Top. Expo Estúdio 2025 no Salvador Shopping. Muita novidade mesmo. Então, parabenizei ontem, Mateusão, pela ideia de vocês. Eu acho que é uma grande ideia. Verdade. Ideias como essa fomentam o mercado imobiliário. Eu acho que vocês vão ter oportunidade, inclusive, de abrir a mente, talvez replicar esse produto em outros lugares, levar isso para o Brasil, né? Tem muito incorporador que assiste também, muito corretor ávido por um momento desse aí. E, então, parabéns, viu? Que seja um sucesso aquilo que vocês almejam lá, né? Atinja e que a gente surfe uma onda boa lá com vocês. Assim, é um evento que eu pensei assim, meu Deus, como é que a gente ainda nunca formatou um produto desse, né? Porque quando a gente começou a pesquisar, nunca existiu no Brasil, gente, um evento onde você pudesse ter uma exposição das melhores opções de investimento imobiliário reunido, né, num só local. E aí, quando a gente vai para o lugar, né, tenho certeza que é um local super assertivo, porque o Salvador Shopping, o nosso público tá lá. Então, acho que a gente vai ter muitos bons negócios na Expo Estúdio. Eu também acho. Olha, eu falei de um perfil de consumidor que está chegando, um perfil mais que a gente vem encontrando com mais frequência, e cabe a gente dar um passo para trás para poder falar o seguinte: a Expo Estúdio, além de você estar falando com as pessoas, tendo acesso a vários ativos financeiros imobiliários e entendendo de outras localizações, de experiência, e tem isso como conhecimento, Chicão, é muito bacana, porque lá também vão ter painéis que as pessoas dentro do Salvador Shopping vão poder entender um pouco mais sobre investimento imobiliário, entender e se familiarizar um pouco mais do que é um ativo financeiro imobiliário de alta rentabilidade, entender o que é necessário conter de experiência, o que é necessário conter em localização, né? Como é que deve ser, o que é que deve ter nesse empreendimento para criar um diferencial, para ter uma alta ocupação, um ticket, né, um pouco mais alto de valorização de diária, né? Entender. Então, assim, muita particularidade acho que vai acontecer por lá, viu, Thay? E é isso mesmo, porque quando a gente fala para você fazer um bom investimento, um bom negócio, você precisa de informação. Então, a Expo Estúdio, ela vem com esse olhar mesmo. Então, a gente vai ter palestras, painéis imobiliários, que a gente vai estar conversando com os especialistas, né? Como vocês, eu vou estar lá também. Então, a gente vai ter diversos especialistas que vão estar participando e trazendo diversos temas do mercado imobiliário e trazendo informação para os nossos clientes, né, tirando dúvidas, falando sobre investimento imobiliário, falando sobre arquitetura, né, a gente vai estar trazendo arquitetos também, a gente vai estar trazendo especialistas em público e suas formas de consumo. Então, a ideia é que a gente possa estar trazendo muita informação realmente para os nossos clientes. Vou puxar um gatilho aí que você já falou sobre diferentes públicos e novas formas de consumir. E a gente estava batendo um papo antes, falando que o compacto começou a atrair a atenção de um novo perfil de investidor. Né? Isso. E é legal porque a gente já percebeu que uma boa parte da nossa base de pessoas que nos seguem e curtem o conteúdo são corretores, são pessoas do mercado imobiliário que atuam na venda. E é muito legal tratar esse assunto. Eu queria te pedir para falar um pouco mais do que é que você enxerga desse novo perfil de quem está consumindo esse produto que antes
né, tinha aquela concepção de que eu tinha que vender para um investidor profissional, eu tinha que bater na porta de investidores que têm muito recurso, que já compram muito. Eu acho que você trouxe uma perspectiva nova que vai abrir a mente aí da turma. A gente estava conversando aqui porque quando junta a gente nem tinha câmera ainda e a gente quando viu a gente já estava aqui conversando muito. É o podcast do podcast. É o podcast do podcast. Pode ser. Mas é porque assim, gente, é conversa boa, né? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente começa a falar aqui de uma forma muito natural, né, gente? Mas eu estava falando sobre o novo investidor. Eu acho que existe esse olhar sobre o novo investidor, porque as pessoas, às vezes, falavam sobre um investidor como se, eu não sou investidor imobiliário. E quem é esse investidor do mercado imobiliário? E coloca uma coisa muito grande em cima de uma figura que, na verdade, precisa de ser desmistificada. Né? A gente tem hoje, o mercado hoje de compactos e com toda a facilidade de pagamento que existe hoje das grandes construtoras, né, e toda a segurança que envolve no mercado imobiliário, ela tem atraído o olhar desse novo investidor. Ele se atrai pela facilidade também de pagamento. Né? E por um produto que tem alta liquidez, então a qualquer momento ele consegue estar revendendo esse produto, tendo uma valorização, lucrando em cima também da revenda, e ele tem a possibilidade também de estar rentabilizando depois da entrega. Então a gente está conseguindo atrair esse olhar, né, do mais jovem. Então o jovem que tem seu 30 anos, seu 40 anos, tem um pouco de dinheiro guardado. Eu falo que hoje todo mundo está se vendo como esse investidor. E olha que coisa fantástica, né? Então, a gente tem esse perfil que já tem o seu imóvel próprio, mas ele está conseguindo olhar aí para fazer um patrimônio, né? E ele vê no mercado imobiliário essa solidez, essa forma dele estar ampliando o capital dele. E é o que a gente tem visto na prática que tem acontecido, né, gente? Rapaz, que incrível. Também você falou um negócio que me chamou muita atenção, até porque eu adoro Mucugê. Né? Aí você falou que um amigo seu comprou um imóvel Mucugê, né? E ele comprou porque não era um foco principal uma alta rentabilidade. Ele comprou porque ele queria estar naquele lugar e quando ele não fosse, obviamente, aquele ia estar trabalhando para ele, ia estar dando a ele uma renda passiva. Interessante, quando a gente tinha uma casa de campo, que você ia 3 vezes nessa casa de campo, o restante todo ficava fechado. Você tinha despesas, né? E quando você chegava lá, sempre você tinha que fazer uma pequena reforma para poder você utilizar, uma limpeza grande. Enfim, olha que legal você poder ter, né, um imóvel menor, porque antigamente tinha uma casa de campo, 4 quartos, 5 quartos, aquela questão, né, de muita gente. Um investimento também muito alto, né, para você estar, às vezes, se descapitalizando. E hoje a gente tem um mercado que oferece muita facilidade. Que coisa interessante. Você pode comprar, em vez de você comprar uma área grande, você compra um apartamento de um estúdio, um quarto-sala ou até 2 quartos, que você vai com sua família quando você quer ir, e quando você não quer ir, você tem uma renda passiva. Eu tô te falando isso porque eu sou muito adepto, e meu irmão fica brigando comigo e fala, porra, bicho, todo lugar que você conhece, você quer ter uma casa. Aí vai ser um problema. Mas eu falei, cara, porque antigamente era isso, eu não tinha aqui, eu não vou pegar aqui uma grana alta e fazer esse tipo de investimento, como você mesmo disse, mas se eu puder comprar um estúdio em cada lugar que eu vou, é fantástico, porque... Olha, e vamos pensar, passiva, você vai desmobilizar um valor relativamente pequeno, porque você vai estar comprando na planta e você vai estar fazendo, né, uma compra planejada. Quando você receber, começar a usar, e aí vamos lá, eu fui X anos para Mucugê, já não quero mais, eu vou revender. Você vai revender por quanto? Legal, né? Também. Qual o percentual daquilo em relação ao quanto você comprou? Então, a gente está vendo aí todos os anos imóveis valorizando aí mais de 30% em relação ao lançamento. Então, você estar unindo o útil ao agradável, né? Literalmente. É claro. Se for um espaço, porque é legal também que, como tem uma galera aí de outros lugares que às vezes não entende o que a gente está falando de Mucugê, não conhece, né? Que é uma região muito legal na Chapada. Mas é uma região, vou falar assim, vou chamar de novo, mas novo se entenda pela nova atenção do público, né? Então, assim, um lugar lindo, como existem diversos outros no Brasil, que passou a ter uma atenção e o momento agora ainda é um momento de descoberta. Sim. Então é legal falar porque tem muitos lugares no Brasil com a mesma perspectiva, né? Que as pessoas podem fazer esse tipo de investimento mais visionário, né? Perceba que ele investiu no hoje, eu estou investindo hoje na minha satisfação de curtir o lugar,
mas está sendo um investimento visionário, porque eu tenho certeza que daqui a 2 anos, 3 anos, meu irmão, ele está vendendo muito mais caro. Olha aí, a gente descobriu mais um perfil de investidor que você estava falando ali, que é esse camarada que quer ficar naquele lugar, né? E ele está fazendo um investimento assertivo, com valorização patrimonial ao longo do tempo e renda passiva durante a valorização, cara. Existe um nicho, eu entendo, que a gente fala muito, viu, Tade, sobre o executivo estar preparado para atender esse público. E a gente sabe da dificuldade, você que está na ponta liderando um time, sabe da dificuldade de você ter pessoas que se comuniquem com esse novo público, né? Que consiga, assim como você na hora de aplicar o dinheiro, não falo você, porque eu tenho certeza que você está botando no mercado imobiliário. Rapaz, Sim, claro. É muito dinheiro botar só no imobiliário, é muita grana. Aliás, a gente sabe como é difícil trabalhar no mercado imobiliário, porque é tanta oportunidade boa de investimento que a gente vê quando a gente... Aí eu fico fazendo conta, meu Deus, eu vou pegar outro. Mas, assim, temos que investir. A gente não pode estar vendo todas essas oportunidades e deixar passar, né? Então, realmente, eu invisto. Eu acho que o compacto, ele dá essa possibilidade da gente conseguir diversificar esse investimento. E você, ao invés de comprar apenas um imóvel, você está comprando 2, 3, 4. Com fé em Deus, eu vou chegar no meu quarto. Ainda não cheguei não, gente, mas... Não chegou no quarto, não chegou no quarto, que ela estava na casa dela, que ela está altamente rentável. Porque o quarto apartamento já passou um bocado, o patrimônio é grande. O quarto prédio. Amém. Tá bacana, rapaz. Olha que legal isso aqui. É um novo perfil de consumo. Esse consumo que ele compra a casa de campo. Eu estava também agora em Itacemirim. Eu falei, caramba, eu queria ter um estúdio aqui. Daí minha mulher falou, com a família grande dessa, tu quer ter um estúdio aqui em Itacemirim? Eu falei, só vem nós dois, deixa o menino em casa. Brincadeiras à parte, mas é isso. Eu acho que você pode ter, né, esse estúdio que você vai comprar, ou estúdio quarto sala, ou imóvel compacto, né? Eu acredito hoje também. Antigamente eu só pensava, viu, mano, Itai, que seria só teria alta rentabilidade quando a gente pensasse em estúdio quarto sala. Mas quando eu comecei a viajar, né, e quando eu tenho uma família grande, começo a viajar com a minha família, como é que eu vou ficar no estúdio no quarto sala? Exatamente. E ó, uma coisa, até como uma dica aí. A gente tem tido boas rentabilidades com apartamentos de 2 quartos também. Exatamente, cara. Tá? E não é à toa que hoje esses empreendimentos eles estão vindo com a tipologia diversificada de estúdio, quarto, sala e 2 quartos. Exato. O 2 quartos você tem uma oferta ainda menor, né? Se a gente parar para analisar por região. E a gente tem uma demanda crescente dessas famílias que viajam e elas precisam de apartamentos maiores. Então, eu acho que é sempre uma boa dica também você estar atento às opções de 2 quartos para rentabilizar. Excelente. Eu não tinha esse ponto de vista. Eu era contra até o 2 quartos para esse nível de locação. E aí, batendo um papo com quem opera nossos apartamentos, ele falou, velho, peguei um apartamento 2 quartos para operar. Surpresa, o cara tá botando 16, 17 mil por mês no bolso. Eu falei, é mesmo, Thiago. Agora ele falou o quê? Ele falou, velho, o cara botou uma decoração bem legal. Aí porque o nível do cliente já é exigente um pouco Sim, mais. Você já pega é aquela verdade. família que tá fazendo uma viagem, né? E que, pô, quero ficar junto com meus filhos, sabe? Com meus amigos aqui no mesmo apartamento, tá disposto a pagar mais. Mas eu não tinha essa percepção. Eu ainda vou fazer um prédio eu vou fazer um prédio equipado com um tipo de estúdio, com a sala, 2 quartos e 3 quartos. Uma suíte, 2 suítes e 3 suítes, para poder ver o que é que vai dar. A gente até contratou uma pesquisa agora para poder falar sobre isso. Eu acho que tem público, cara. Tem. No mesmo prédio? No mesmo prédio. Veja, equipamento para short stay. Não é equipamento residencial. É equipamento para short stay, né, para ter com 3 suítes. Porque eu posso ficar, eu com minha família, somos em 7. Podemos ficar, por exemplo, em cada um estúdio. Mas eu não vou ter meu filho agregado. Aí eu vou estar lá, dormindo com meu filho. Eu tenho que ir lá no quarto do meu filho, verificar se ele está bem. Os meninos são pequenos. Você quer ser um núcleo aqui. Na hora que você for fazer uma refeição, onde é que você vai fazer a refeição? Então, enfim, eu acho que tem, cara, uma proposta. Né? O turista, ele viaja com a família. Ele pode viajar uma vez por ano, né? Mas a gente tem uma frequência aqui em Salvador, por exemplo, incrível. Salvador foi uma das capitais que mais recebeu turistas, né, esse ano. Então, assim, é fantástico a gente estar no Brasil, que as pessoas estão procurando viajar, né? A gente está numa época boa, dólar alto, viagem interna fortalecida, enfim. E é importante a gente lembrar nesse cenário aí, a gente lembrar realmente da questão do turismo de Salvador. E o que tem acontecido em Salvador, é por isso também que já está confirmado, a gente vai ter lá na Expo Estúdio a secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador, porque ela vai justamente levar esses números, levar essas informações de como é que tem contribuído o mercado imobiliário
e turístico para a economia de Salvador. Então, isso é fundamental também para o nosso negócio e para os nossos clientes entenderem por que desse movimento, né? Porque a gente ainda ouve aquelas pessoas falarem assim, mas só lança estúdio, você acha que ainda cabe? Muita gente vira para mim, amigos mesmo, mas você acha que ainda cabe estúdio nesse mercado? Então, mostra que as pessoas realmente não entendem o que tem acontecido, porque existe uma mudança de hábito de consumo muito grande. Legal. E aí a gente está falando aqui do Airbnb, que é um reflexo disso, e é um caminho sem volta também, né? A gente não vai, assim, as pessoas elas estão enxergando isso de uma outra forma. Eu mesmo, falando por mim, por minha família, como você falou aqui, eu não viajo mais para ficar em hotel. Eu prefiro hoje 1000 vezes eu procurar um Airbnb, um apartamento bacana. Eu consigo comprar rapidamente em algum lugar perto comida para meu filho, porque ele é chato para comer, e eu vou ter ali minha necessidade, mas eu vou ter um apartamento maior, não vai ficar aquela questão da gente viajar e ficar os 4 dentro de um quarto de hotel, que eu mal consigo abrir minha mala. Eu detesto isso, eu preciso chegar, arrumar minhas roupas no armário. Tira tudo, né? Tem gente que tem negócio de mala. Eu gosto assim também. Eu não e aí você pensa, eu vou ficar no hotel, eu vou ficar em 2 quartos, eu tenho 2 filhos que são ainda crianças, então não dá. Então, gente, é muita limitação o hotel. Então, hoje o Airbnb, para mim, é um caminho sem volta. Com certeza, em absoluto. Então, a gente tem essa mudança de consumo e temos a mudança de consumo também dos jovens comprando apartamento. Isso é importante a gente também falar dessa geração Z aí que está trazendo muita reviravolta. Rapaz, aí. Incrível. Veja só, quando a gente começou a fazer os estúdios lá atrás, havia um arquétipo montado em cima da geração Z. A gente falou sobre isso aqui e eu estou trazendo até para poder provocar um pouco mais essa leitura, que eram nômades, que a gente não queria ir para casa, ia demorar mais tempo na casa dos pais, não queria sua casa própria. E eu estou vendo agora no finalzinho, obviamente que é uma geração que se estendeu e ela começa a ter uma modificação de comportamento, né? E aí? Na verdade, é uma geração que ela está crescendo. Então, cada vez mais você está entendendo o que essa nova geração quer. Então, hoje, se a gente parar para pensar, hoje, esse jovem de 10 anos, ele é quem vai consumir o nosso produto daqui a 10 anos. Isso aí. Então, se a gente está falando de 10 anos, é muito pouco tempo, gente. É muito rápido. Você sabe que eu tenho 2 enteados, 14 anos. Maria só fala em ir pro Canadá. Ela ela fala, não, meu tio, eu quero ir pro Canadá, o outro também quer sair de casa. Meu filho, Davi, de 10 anos, vou pro exército, não volto mais. Então é isso, né? Tá mudando. A gente tem essa geração tem mudado, então realmente. Agora, você falou um negócio interessante. Eles não vão comprar mais apartamentos maiores. Eles vão comprar apartamentos que eles possam rapidamente se desfazer. Eles buscam, porque eles querem sair de casa, mas eles entendem que eles querem ter um apartamento que vai ser também o investimento dele. Então, assim, já é uma geração que ela já está muito diferente da nossa, né? Porque a gente ficava na casa dos pais, gente, até 30 anos, sei lá. Verdade. Até casar. Na verdade, até casar. A nossa geração foi uma geração que só saía de casa para casar. Hoje não. Hoje o jovem, ele entende que ele tem que sair da casa do pai para começar a construir algo dele e algo que ele está olhando com um viés de investimento. Exatamente. Então, ele precisa de um apartamento compacto. Para que ele precisa mais do que 19 metros quadrados? Ele precisa ter tudo de uma forma funcional e inteligente e que, ao mesmo tempo, ele sabe que a qualquer momento ele vai fazer a mala dele para ir para o Canadá, ele vai alugar, ou então ele vai vender e ele vai estar ganhando dinheiro também com a valorização daquilo que ele comprou. Então, é uma geração que ela tem enxergado diferente e ela tem também buscado algo completamente diferente. Olha que legal. Desculpa, mano. Isso é só uma adenda aqui que eu acho que é bacana, porque quando a gente começou a formatar alguns empreendimentos que tinham os investidores mais sênios, que a gente estava falando, né, sem entender desse perfil. Isso há quanto tempo, Léo? Agora tem mais ou menos 10 a 13 anos. A gente faz... Agora. Rapaz, o ciclo é muito grande da incorporação. A gente pensa em 4 prédios. Você tá vendo? Como a gente tá velho, a gente 10 anos atrás era outro mundo. Então a gente formatava, a gente começou a fazer em regime de condomínio. A parcela em regime de condomínio era 15, 20, 30 mil. A parcela para o camarada pagar em 24 meses. Então, você fazer isso aí. Quem era esse investidor? E quem é o investidor de hoje que pode comprar um apartamento desse, formar um patrimônio e vai pagar uma parcela de R$1.000, R$600, R$700? Hoje
a gente bota aqui uma tabela de 30% até as chaves e 36%, parcela de 800 conto, de 1.000 conto. Então essa pessoa, você falou muito bem dito, esse jovem ali que ele tem, rapaz, se ele tiver 50 mil na mão, que não é difícil, até o pai mesmo pode emprestar, ele pega 50 mil, pega 30 mil, dá de entrada, vai pagar 800 conto ali de prestação, chega lá na frente, a gente financia pelo banco, se ele não quiser morar, ele quiser aluguel passivo, vai pagar a conta dele no banco, ainda vai deixar grana nele, ele pode viajar, pode fazer o que quiser. Fantástico isso, que essa mudança, essa coisa muito linda. Eu ia falar, mano, eu acho que o mais legal é a mudança da mentalidade. De deixar de enxergar o imóvel como aquele elefante branco, falar, rapaz, eu não vou comprar aquilo não, que aquilo vai ficar me dando dor de cabeça. E entender que é um ativo que eu posso usar, né? Como uma perspectiva do seu amigo que comprou um Mocogi, sabendo, imagine, eu tenho uma casa de campo, uma casa de praias que não me dá despesa. Imagina, bota dinheiro no meu bolso. Isso mesmo. Ou seja, eu tenho, é minha, valoriza, eu usufruo e ainda me dá renda. Ou pelo menos não me dá despesa. Ainda paga minha viagem? Ainda vai ficar pagando minha viagem. Bom demais. Então, o pai deve ser massa ficar viajando. Falou, meu irmão, que esse aluguel pagou essa viagem. E ao mesmo tempo é legal a gente ver a mudança daquela história que falava que essa turma, essa geração Z, fala, rapaz, não vou querer mal, só vou alugar. A galera tá entendendo o quê? Eu vou comprar, quando eu me picar eu deixo alugando. Se eu quiser voltar eu volto, se eu não quiser, tá me dando a renda. Mas por que isso? Eu acho que é porque também é uma geração que ela tem cada vez mais acesso à informação. Então, ela tem acesso a conteúdos de qualidade como Altamente Rentável. Boa. E como diversos outros portais que passam essa informação para ela. Então, antes a gente ficava... E aí até você falou uma coisa agora que eu achei engraçada. Assim, foi outro dia, 10 anos atrás. E o mercado muda muito rápido. Quer ver uma coisa que acontece muito? A gente tem muita reunião com o incorporador, né? E aí estudando concepção de produto e o pessoal chegando para lançar e aí traz um produto hoje de estúdio e aí a gente já olha e fala assim, olha, dá para ser menor? Então, quando a gente começou a falar de imóveis compactos, a gente estava falando de imóveis de 30 metros. Exatamente. Então, até outro dia, eu olhava e fazia assim, mas 30 metros, achando 30 metros pequeno. Hoje eu peço por um imóvel, um imóvel de 18. Então, assim, é realmente essa mudança e essa nova perspectiva. Porque hoje o que você vê com um imóvel de 18, você vê que, poxa, dá pra fazer uma super planta. Com certeza. Você tem imóveis de 25 metros que você fala assim, meu Deus, é enorme. Agora a gente viu enorme, a gente tá aqui. Enorme, eu olho assim e falo, meu Deus do céu, você consegue fazer muita coisa. 27 nossa aqui. Agora, uma solução que eu achei muito legal. Foi, mano. As divisórias internas de vidro com uma película que você mexe no controle, brother. E a película faz o quê? Ela veda o vidro, porra. Você quer o vidro aberto, transparente? Você clica. Você quer ele leitoso, fechado, pra você não ver nada? A película, ela tem automação? O vidro tem alguma coisa no vidro que você muda no controle, velho. Deve ter uma película ali, ela muito legal, porque ao invés de você partir para aquela divisória de drywall, você vai botar, meu velho, o seu banheiro com vidro massa, às vezes voltado pro mar, o seu quarto com a divisória de vidro, fininho, sem ocupar muito espaço, e tendo as duas soluções, quero aberto e quero fechado. Ainda tem de automação, que são várias, né? Tem cama, a cama que vira mesa, a mesa que vira sofá, que vira banco, que vira mesa de bar, vira mesa de jantar. É muita solução legal, cara. Tem muito massa. E aí tem gente que faz assim, não consegue viver aqui. E não entende que, na verdade, é porque é outra geração que vai viver ali. E não vai viver ali. Ele vai utilizar para dormir, acordar de manhã cedo, descer no cowork, pegar umas ondas, dar uma corrida, voltar, dar uma trabalhada, olhar pro mar, descer de novo, vai pro cowork, vai no mercadinho. Vai viver tudo isso aqui, né? É um prédio todo, é um empreendimento todo, construído e formatado para aquele cara. Para essa galera que a gente está acabando de dizer ali, entendeu? Eu fui agora em Feira de Santana, por exemplo, que a gente está fazendo um empreendimento lá. Você vai... né? E você consegue observar que a necessidade de ter um negócio desse não tem lá. Lá só tem hotel. Quando você vai, o hotel, numa terça-feira, tava ocupado 100%. Overbook, tava 100% de ocupação. Aí eu perguntei a menina, quanto é que seria aqui se eu quisesse dormir hoje? Ela falou, R$600. Ah, você teve agora lá? Você pagou quanto lá? 400. R$400. Entendeu ali? Você não tem uma experiência dessa quando você está no hotel. Quando você está fora do hotel, quando você está com aluguel de short stay, dentro de um equipamento que foi formatado, vocacionado para isso, que a gente bate muito, viu, Thay? Porque tem gente que faz um estúdio quarto-sala. Tem gente que faz uma solução mesmo imobiliária. Short stay.
que tem uma experiência, que tem uma vocação, que tem um propósito, porque o camarada desce lá, rapaz, a gente teve em São Paulo agora também, fomos num empreendimento, que a gente, todo prédio que a gente tem um grab and go, né? Tem um mercadinho, só que esse, o cara fez um espaço inteiro, ele botou uma delicatessen arrumada, a gente ficou encantado, falou, no próximo prédio que a gente vai fazer um negócio desse. Não porque é necessário. Máquinas soltas, né? O cara embalou o negócio, ficou parecendo muito bonito, sabe? Você entra, pega o que você quer, 1 milhão de coisas, achei massa. E Isso tem uma é diversidade, fantástico, né? tem chocolate, tem picolé, tem sorvete, tem vinho, tem cerveja, tem tudo que você quer. Né? Antigamente a gente vê que um tem uns menores e outros têm maiores, enfim, experiência tá cada vez melhor. Quer ver outra coisa legal que eu acho massa do empreendimento para short stay, cara? Que é o seguinte, você tá sozinho, você desce. Você desce. E você só desce, pega uma cerveja e toma, olha pra alguém e fala, e aí, brother, beleza? Aí pronto, deu um beleza, daqui a pouco já tá indo pro show, indo pra... Então assim, teve um dia... Também lá em São Paulo que a gente foi, que eu achei massa também. Eu acho que o baiano também tem isso, né? O paulista também tem, né? Eu acho que vários lugares do Brasil tem. A gente chegou, a gente pediu uma pizza ali pra comer aqui eu, ele e mais umas 2 pessoas. Daqui a pouco a mesa já tinha umas 20 pessoas. E aí a conversa tava generalizada. Então, caramba, você não fica só, né? E você tem essa troca gostosa quando a gente viaja. É um baiano, é um carioca, é um mineiro, um paulista. Isso vai acontecendo, é muito legal, muito legal. Eu fico feliz de estar produzindo tá dentro dessa economia aí do mercado imobiliário, garantindo alta rentabilidade para esse povo, né, cara? Rapaz, eu gosto muito dos estúdios e vi uma novidade, tá, que a gente está conversando, né, só uma semente também, que é um novo perfil, que é da melhor idade. Bom spoiler. Sim, sim. Então, e vai ser um produto, a gente foi bater um papo com o Alexandre Frankel e ele abrindo a nossa mente nesse sentido, ele falou, rapaz, vai ser um produto que você vai vender também para o investidor. Então eu não tinha essa concepção. Você vai vender para o público final, que muitas vezes você vai vender para uma família que quer colocar ali, né, fazer uma construção de Eu acho que primeiro ele vai vender para o público final, mas depois o investidor que já está sempre de olho vai começar a ver o que está acontecendo ali. Vai ele falou que existe um público de médico já com essa visão, aguardando o tipo de produto. Isso que eu achei legal e realmente conectou na hora, porque a depender do conceito que você monte, a depender do formato que você cria o prédio, o seu aluguel vai ser mais caro, porque vão ter serviços embutidos ali que vai agregar valor e vai se tornar um investimento excelente. E não vão ser apartamentos grandes, vão se encontrar, né? São reformulações do compacto ao longo da jornada dele. A gente precisa entender que do mesmo jeito que o compacto ele é vocacionado para perfis, né, de consumo, você precisa entender isso. Olha, para chegar onde a gente chegou, né? Para chegar onde a gente chegou, que eu digo, compacto chegou. Para chegar a essa vocação, para chegar a essa experiência, foi um caminho longo, foi uma experiência, foram muitos estudos, né? Para poder saber, muitas pesquisas, para entender o que é que o consumidor queria, como ele queria, que horas ele queria, tudo. E foi até chegar a um produto, que é um produto muito bem formatado agora. Mesma coisa que o Chico falou. Isso aqui é uma necessidade que já existe em outros países, principalmente na Europa. O Brasil está mudando a faixa etária dele, né, da longevidade. Então, se está mudando a longevidade, por exemplo, meu avô com 65 anos é um cara que estava já velho. Né? Agora com 65 anos o cara tá fazendo triatlon, pô. Eu tenho vários amigos meus fazendo triatlon com 65, descobrindo a melhor idade agora. Eu falo, caralho, o que a gente descobriu, com o que as pessoas lá descobriu com 45, né? Eles estão cobrindo com 65. Com 75 anos o cara tá, meu irmão, a todo vapor ainda. Então, assim, a gente tá, né, mais longo. Mas sabe o que eu acho que isso aí mostra também? É uma profissionalização do mercado imobiliário muito grande. Excelente. Então, isso é importante a gente falar, né? A gente tem um mercado hoje que investe muito em pesquisa, estuda o público consumidor. Não é simplesmente chegar aqui e falar assim, o arquiteto, qual é o melhor projeto? Não. Antes de você ir para a parte de projeto, a gente tem um estudo prévio muito grande de justamente conceber o que é que a sociedade está buscando. E não é hoje, não. O que é que a sociedade vai estar buscando daqui a 5 ou daqui a 10 anos. Então, isso eu acho que é uma mudança muito grande no nosso mercado, que, por exemplo, há 10 anos a gente não via como vê hoje. Então, é a gente querendo cada vez mais atender o que essa sociedade vai estar precisando lá na frente. Porque está mudando muito, muito rápido, né, gente? E as diferenças estão cada vez maiores. Se você pensar a diferença da nossa sociedade para a dos nossos pais, e você pegar da sociedade hoje para os nossos filhos,
É muito rápido, é dinâmico, isso. é muito rápido. Eu fico surpreso com meu filho, por exemplo, mexendo o de 11 anos, Davi. Cara, ele pensa muito rápido, né? Eles estão numa fase digital muito rápido, o nível de informação é muito grande na cabeça muita dele. informação na cabeça Vai dele. nascer com Já inteligência nascendo com artificial, inteligência cara. artificial. Imagine, cara. Essa Né? galera não vai trabalhar não, cara. Essa galera só vai mandar em máquina em breve. Eu recebi hoje uma besteira de internet dizendo assim, bora malhar, porque quando você ficar velho, pense que quem vai cuidar de você são os médicos que estão sendo formados, estudando hoje com IA. Pois é, verdade. Mas é uma outra geração que outra está tendo, né? Hoje meu filho tem 11 anos e ele vai estudar e ele vai na internet e ele procura inteligência artificial, é quem está respondendo as perguntas dele. Então, como ferramenta. hoje não é mais sobre não usar a inteligência artificial, mas entender como fazer realmente as perguntas certas, como você está utilizando essa ferramenta. Foi bem assertivo aí agora. Então, São os prompts, né? Você precisa saber perguntar. Você precisa isso aí, é utilizar o prompt. Tá aqui, me passa um pensamento. Utilizar os prompts, que a gente tem que utilizar esses prompts da vida, porque Sim, mercado é verdade. imobiliário, velho, olha que loucura, né? A gente começou a tratar esse empreendimento aí há 5 anos atrás. E ele vai demorar mais 5. Então são um universo de 10 anos para você estar com o empreendimento pronto, né? Desde o dia que a gente conheceu o proprietário, começou a negociação, sabe? Até o dia que a gente está hoje são 5. Mais 5, 10. O trabalho de futurologia que você tem que fazer, porque agora a gente vai lançar um para daqui a 5. Né? Aí depois você lança outro para daqui a mais 5. Como esse mercado já pode ter mudado em 5 anos, né? Entendeu? Então, Ver como o trabalho de incorporação imobiliária é difícil e é arriscado ainda, né? De Porque vocês como inteligência também. a gente está Que nos pensando em algo ajudam. hoje, mas daqui a 5 anos... é um trabalho de você antecipar a tendência, de você pensar nisso, pô, essa geração está começando a mudar o perfil, né? Daqui a 5 anos o perfil vai estar maduro assim, vamos aqui, empaca, né? Para poder ver, faz uma pesquisa de mercado para poder a direção ser mais assertiva, mas no fundo, meu irmão, é ver se vai dar certo, se vai chegar lá, porque muitas vezes você vende. Mas a gente não está falando sobre a venda, a gente está falando sobre a entrega do valor que você prometeu daqui a 5 anos, sabe? É isso Que mesmo. foi uma satisfação nossa quando a gente lançou o Porto e que o cálculo bateu. Rapaz, incrível. Pô, ficamos felizes demais. Ficamos Falamos, felizes. caramba. Que a previsão de rentabilidade foi até maior do que o cálculo que a gente isso é entregou muito para. bom. Isso é bom demais. Isso é muito Isso é legal. E recompensador. E isso né? a gente precisa falar sobre isso, né? Vocês precisam divulgar e a gente precisa, porque ainda ouço muito essa questão, sim, mas e aí, vendeu? Tá rentabilizando bem? Como é que tá? Então Mas isso é uma... incrível que pareça, Porque a ainda gente tem ainda tá dificuldade. num cenário muito novo de rentabilidade aqui em Salvador, né? Então, assim, diferente de São Paulo, que a gente já tem esse tipo Mais de produto maduro, já mais né? maduro. Verdade, tá. Então, aqui a gente está começando a ter esses resultados. Então, o que eu falo é, olha, o que eu posso te garantir é que quem tem não está querendo vender. Boa. Então, se Boa. você Pega o corte. observar... Pega o corte, meu irmão. Mas se você observar aí, gente, o mercado de revenda desses produtos que estão sendo entregues, ele é baixo. É verdade, você tem toda a Ele razão. é baixo. É verdade. Nem Eu tem tenho- estoque e tá com rotatividade baixa de revenda. É Eu verdade. tenho empreendimentos fantásticos, como aqui do lado, o Art Studio, Sim. que a André Guimarães acabou de entregar, que tá fantástico. Tá lindo, eu tive lá. Tá Lindo, lindo. Tá lindo, eu tive lá. Gente, as pessoas não estão repassando, não. Que massa. Não tem. Um empreendimento que quase não teve distrato, o pouco que foi distratado foi por alguma dificuldade, né, que às vezes acontece, mas não tem repasse, não tem sessão. Então, assim, muita gente, digo pra vocês, que, por exemplo, comprou, querendo revender, e agora falou, não, peraí, É isso mesmo. eu vou querer ver como é que vai essa questão, vou querer rentabilizar. Então, isso é importante a gente falar também. Então, às vezes as pessoas veem, Thaís, é muito amigo, viu? É. Porque amigo tem disso, Tem. né? Sim, Thaís, mas e aí, não sei o que. Eu falei, quem é que tá querendo vender? É. Peguei, o que é que você tá vindo assim de revenda? É pouco, gente. É pouco comparado Com certeza, ao que é tem se vendido e ao volume de estoque. Principalmente quando a gente vai para volume de estoque de lançamento, que é muito baixo. Com certeza, aí nosso Porto Privilégio também é reflexo disso. A gente não teve quase nenhum repasse e assim, inadimplência quase zero também, foi um negócio assim absurdo, um case de sucesso. Fizemos agora o trimestre dele, né? A gente chegou em janeiro, fevereiro e março. Foi um trimestre assim fantástico, a gente começou a operar ele em novembro. Ele está dando mais de 2% de rentabilidade se o cara pagar à vista. Tá certo? Se a gente calcula com o preço financiado, ele vai para 4%, 4,3%. Tá aí
tô com a base toda, né? Quando eu olhei assim, eu me surpreendi. Eu falei, e aí, mano, é isso mesmo olha pra aqui, isso. Então, tá excelente, né? É um retorno, isso é um retorno real. Isso aqui são os bases, eu abro aqui a planilha, né? É um negócio muito bacana. Agora, eu digo o seguinte, o Porto Privilégio é um case de sucesso. Ele está num excelente lugar. E olha o que tem acontecido, desculpa te cortar, mas eu quero saber se é verdade, que até incorporador não está querendo vender. Não né? Tá ficando com o estoque na mão. Falou meu estoque hoje. Falou disso hoje, tá? Porque eu falei, rapaz, o melhor estoque que eu já tive na minha vida. Né? Porque enquanto um estoque lá é bucha na mão, um elefante, você fala, rapaz, e agora é despesa, é condomínio, é IPTU, eu tenho que pagar, é saldo devedor. O nosso, sabe o que a gente fez? Falou, mobiliamos todos, botamos para alugar. E a gente foi vendendo, performando aquilo que a gente queria. Mas ele falou, rapaz, eu não vendo mais, segurando, não vendo mais não. Era 19. Inclusive, depois vamos conversar sobre isso, viu? Porque eu tô querendo vender na Expo Studio mais privilégio. Mas isso tem acontecido mesmo. A gente tem visto incorporador já falando assim, olha, não, eu vou querer ficar com um percentual aqui, porque eu vou querer também rentabilizar. Com certeza. Então, isso mostra o quanto realmente é uma realidade no nosso mercado. E isso a gente que é do mercado, a gente não tem a menor dúvida, porque a gente sabe uma demanda hoteleira gigante que tem na nossa cidade e que é difícil reverter também, né, gente? Difícil hoje reverter o cenário de Salvador. Por exemplo, esse equipamento aqui mesmo no estúdio vai ficar sensacional. Eu tava pesquisando a diária do outro dia aí. A diária tá mais cara que na Barra, mano. Aqui no estúdio? E vai ser assim, olha, o Jardim Armação, meu irmão, eu vou lhe ser sincero. Eu fiquei impressionado, eu fui ver. Quando eu não gosto de falar uma região em detrimento da outra, que a gente sabe que a gente tem regiões, todas as regiões têm potenciais. Eu acho que mais uma coisa eu falo para os meus clientes, eu falo assim, abram, eu não vou te falar nada não, mas abra lá o Booking e veja quanto pinzinho tem na região da Barra e veja quanto tem na região de Armação. É claro, muito bom. Então, assim, boa aí, viu? A gente tem uma oferta muito maior lá. Barra. Então, assim, eu acho que o investimento imobiliário ele é muito também sobre oportunidade. É verdade. E sobre chegar primeiro. Então, eu acho que aqui a gente tem uma região que já é extremamente consolidada, mas a gente tem uma grande novidade ainda, que eu acho que a gente ainda tem que falar como novidade, que é o que aconteceu aqui com o Centro de Convenções, com a Arena Multiuso e com a Arena dos Ventos. É tudo aqui, gente. Tudo aqui, show da virada. É tudo aqui. Eu não vou nem falar de carnaval, porque a gente não vai nem entrar nessa. Exatamente. Mas é sobre também a oportunidade, né? Porque tem gente que fala assim, mas você tem certeza que o carnaval vem? Eu falei, não, mas se eu tivesse certeza, aí a gente já tinha ganhado na cena, né? Mas investimento é sobre fazer apostas também. Exatamente. E minha avó já dizia, quem chega primeiro, bebe água mais limpa, né? Outro tópico legal, tá? É que é o seguinte, a gente bateu um papo com o Azevedo e aí ele trouxe uma reflexão sobre o executivo que está vendendo os compactos, ter um olhar como gestor de carteiras, né? Pegar a mesma coisa que o gestor ali de finanças, um cara da XP ou de qualquer outra agência faz, de pegar, né, a tua grana e montar um cenário para você. Os compactos, por diferentes regiões, surfam diferentes momentos, o que gera uma permanência boa na tua carteira. Então é legal você, às vezes, tem um na Barra, eu tenho uma Armação, porque da Barra eu pego um turismo assim, a Armação eu pego um turismo assado, eu vou ter um outro ali, um outro sabe? E entender que eu tenho uma carteira e eu preciso trabalhar ela. E aí ele deu outro ponto, ele falou, rapaz, é interessante, quando você amadurecer isso aqui, você vai perceber que os produtos, ao chegar em um determinado ciclo, você vai renovar sua carteira. Você vende aquele e compra um novo. Né? Você sai de um que já está maduro na perspectiva de aumento de metro quadrado, de valorização patrimonial, para poder, às vezes, abrir 2 ou 3 frentes em uma região nova que está começando. Então, essa sacada, Com certeza. Que a galera comece a viajar nisso, os executivos comecem a mudar a mente para poder vender mais pensando assim. E até para os novos investidores que a gente está falando aqui, né? Eu acho que o segredo é esse, é diversificação. Então, é você começando agora a fazer investimento, você tem que diversificar. Então, é diversificar o investimento imobiliário, diversificar o investimento financeiro, mas o importante é diversificar. Então, hoje... gosto dessa ideia. Eu gosto também. Que o executivo ele precisa pensar nisso, né? Porque vai surgir, eu acho que assim, nesse caminho, eu acredito muito mais numa fidelidade cliente executivo nessa perspectiva aqui do que nas demais, se for feito esse trabalho de acompanhamento, né? Do executivo vender e no mês seguinte fala como foi a rentabilidade do seu mês.
procura saber. Eu acho que falta um pouco isso. Sabe? Procura saber. Mas fala, é um caminho aí, bacana. É um caminho legal. O que você acha, sabe? É o que o cara, é o que os agentes... Porque perceba, muita gente não sabe lidar com a grana. O que é que faz? Eu já ouvi isso de empresários, de falar o seguinte, pô, meu dinheiro eu boto pro meu gerente aplicar. Tá perdendo dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Com certeza. Tá Entendeu? perdendo Então tem que dinheiro. nascer. Aí o que é que o gerente faz? Nada de braçada, movimenta o dinheiro pra onde ele quer. Cabe agora começar a ter essa noção do cliente, depositar no executivo bom a mesma confiança que ele deposita no gestor da finança dele. Pô. A gente não tem, poucos corretores fizeram esse vínculo pelo nível de autoridade que tem. Eu sei que existem corretores que os clientes são fiéis, que sabem que o cara é bom e que vai levar para um bom investimento. Mas são pouquinhos, de um universo muito grande, sabe? Então a gente tem que começar a reverter. Pô, e como você já trabalha com estúdio, eu vou plantar essa semente para a gente começar a enxergar essa gestão de carteira, começar a trabalhar essa perspectiva na cabeça do cliente, sabe? A gente fica apertando as molecadas aqui para poder ter isso. Esses dias mesmo eu ia perder uma venda porque o cara falou o seguinte, os juros aumentou. Eu falei, você não fez conta com ele, pô? Você pegou a realidade do apartamento para ver se aqueles 2% que aumentou a mais realmente vai tornar o investimento dele inviável? Não faz. Então... Isso foi excelente que o Chicão falou, porque entenda que na hora que o camarada fez, ele só olhou para a taxa de juros. Ele não tinha noção da rentabilidade. Quando a gente explicou para ele que a rentabilidade, mesmo num cenário que os juros, né, que ele ia financiar 12% de custo efetivo total, ainda cobriria parcela, ainda deixaria mais de 1% no bolso dele, ele, caramba, não tinha feito essa conta. Então, é interessante que a gente faça essa conta. É interessante que o executivo esteja bem preparado, né, para poder dar uma solução assertiva ao investidor, né? Esse olhar atento, né, cara? Você não pode só olhar para a rentabilidade, porque você, além da rentabilidade, você tem a valorização daquele bem também ao longo do tempo. Então, essa conta nunca vai ser só isso, entendeu? Nunca vai ser só, quando você falar 2%, tá rendendo lá 2% ao mês. Fora a valorização que teve. Essa pessoa comprou esse apartamento por quanto? Que não quer vender hoje. Pois é. Que não quer vender hoje. Eu brinco aqui, Otávio, também, que alguns mais espertos, vamos assim, mais sagazes já dentro do mercado imobiliário vão ter 3 ganhos, né? E é o que a gente busca fazer aqui. Eu tenho um ganho do rentabilidade mensal, que aí você tem um reajuste com a inflação, com os índices que corrige. Você tem um ganho da valorização patrimonial, e se aquele imóvel tiver quitado, você ainda pega um financiamento através para fazer mais negócio. Mais negócio. Então, o que é que dá isso? O que é que te dá 3 possibilidades de faturamento com um único bem? Gente, o que está acontecendo na nova orla aqui de Salvador, né? É incrível, né? É incrível. É incrível e ao mesmo tempo muito feliz, né? Pra gente estar acompanhando isso, o que está acontecendo em Salvador. Muito feliz. Porque de fato está ficando muito bonita e assim... os preços, eles estão, eu acho que começando a chegar numa realidade de uma capital frente mar. Exatamente. Começando a chegar, porque para mim não chegou ainda. Você tá certíssimo. Então, assim, Salvador era uma das piores capitais, para dizer, a nível de valor por metro quadrado frente mar. E não tinha porquê. Na verdade tinha, porque a gente infelizmente tinha uma orla pro lado de cá que era muito pouco valorizada, ela era depreciada. E hoje, com essa revitalização, a gente hoje começa a ter uma orla que vai fazer jus a qualquer outra. E vai ver quanto é um frente mar em Copacabana. Verdade. Por que Copacabana é 60 mil e você acha que Salvador não vai chegar a 60? Acho que vai. Então, assim, por quê? Existe um caminho, mas vai chegar. Existe um caminho. Tá linda, a orla daqui Existe tá muito caminho. linda. Então, assim, a gente tem hoje uma extensão de orla que eu não sei qual é outra capital que tem a extensão de orla que Salvador tem. Acho que Fortaleza não tem essa extensão de orla da gente, não. Não vou saber agora também. Então, falando. Vou até procurar esse número aí pra gente estar falando sobre isso, porque o potencial que Salvador tem, gente... É absurdo. É absurdo. Não tem comparação não, velho. As obras daí em diante. Eu subi esse Nordestão todo aí, com respeito a todo o Nordeste. Sou fã do Nordeste porque eu sou nordestino.
Mas Salvador, em termos de orla, qualidade de vista, de ponto E assim, eu gosto sempre de olhar o copo cheio. Sabe aquela história Muito do copo bem. cheio, copo meio vazio? Eu gosto de olhar o copo cheio de tipo assim, olha, a gente tinha uma orla que tava tão acabada, mas olha que coisa boa que ela começou agora esse processo de revitalização e olha o que a gente tem ainda de potencial de valorização desses imóveis que estão saindo. Tá certíssimo. Então, Muito é bem. como se você estivesse pensando numa cidade que está engateando. Eu concordo plenamente. Essa é a Tem outra verdade. coisa bem interessante também e que vem com isso, né? O poder público investe, o poder privado vem e faz a sua parte. Né? A Barra foi assim, lembra? Isso. Que a Barra estava deteriorada, o poder público veio e fez uma revitalização, depois chegaram lá grandes empresas, grandes incorporadores, mudaram o cenário da Barra, você passa o projeto arquitetônico, mudou. Então, o plano visual hoje da Barra é outro. Então, quando a gente chegou, que você falou, né? O poder público vem revitalizando já há algum tempo a orla aqui dessa região que a gente está. E aí, daqui a pouco, vem o cenário dos incorporadores, começam a botar aqui alguns empreendimentos que são lindos. Né? Obviamente que nem todos, porque alguns pecam e presta atenção no projeto arquitetônico, porque, pelo amor de Deus, ninguém merece um plano visual ruim. Extremamente importante. Tem que pensar que o empreendimento vai durar uma vida. Né? Então, a gente precisa pensar no que a gente vai deixar ali visualmente para aquelas outras pessoas que estejam no entorno. Duas coisas, o entorno e a questão visual. Mas tem muito incorporador que dá show, né, de fachada, dá show no empreendimento, dá show. Você sabe um negócio que eu adoro? Meu irmão fica brincando comigo, é a questão de iluminação externa do condomínio, né? Então, você fazer um projeto luminotécnico, cara, fica muito bonito. O projeto luminotécnico, então, enfim, eu acho que a orla daqui de Salvador e tantas outras também que eu passo por aí, tão lindas, tão maravilhosas. Fortaleza tá de parabéns também. Tem bons arquitetos aqui também, acho que a galera tá dando show. Parabéns aí, a galera. Fortaleza dá um show em Salvador de arquitetura. Sim, Um show. sim. Eu fui lá e falei, pô, por que isso não tem em Salvador? Por que não, né? Então eu acho que está faltando, na verdade, alguns ajustes no poder público para sustentar o crescimento que a cidade merece. Já tá bom, mas ela vai. Rapaz, eu acho que eu vejo como o Thay falou, né? Ela tá ainda ela tá na exponencial. Eu acho que vai chegar facilmente. Cara, tem lugares. E essa aqui exponencial que também é oportunidade de negócio, né? Eu acho que é incrivelmente. Eu falo aqui nos direto. prédios, a gente construir andares altos. Eu falei. A gente sempre fala aqui no Altamente. A gente no Altamente Rentável sempre fala que quando eu fiz a viabilidade lá da Barra, a gente fez a viabilidade lá em 8.500. Vendemos o último a 22 mil. Aqui no Jardim Armação, quando a gente fez a primeira quanto aqui, quando a gente conheceu 5 anos atrás? Acho que, não sei, 10, 12. Aqui não chegava a 10, não chegava a 10? Acho que 10. Então vamos botar em 10 aqui, né? Hoje a gente vendemos apartamento a 21 aqui também. A 21 porque tem um duplex no final, né? 19.500, 20 mil. 19.750, 20 mil. Olha isso. Bom demais. Entendeu? Então, se você faz a viabilidade a X e vende por 3X, né? Eu fiz a conta Mas, você falou que o privilégio você começou a vender quanto? 8.500. Olha pra isso. Ó, eu fiz a... E hoje é 22 mil. Então, assim, isso que a gente precisa falar, porque esse novo investidor, talvez ele não tenha noção. Não tem noção, não. Disso aí, não. Art Studio aqui que você falou da André. Eu fiz uma projeção, né, uma análise de quando ele lançou a tabela dele para quanto ele finalizou a venda, foi 65% de valorização. Então, às vezes a gente fala 30%, né, mas é surpreendido porque existem lugares que vai crescer exponencialmente maior do que outros. Isso. Então, você está pensando em 30%, ganhou 65% de lambuja. Aí o camarada, olha que negócio interessante que eu estava aqui pensando. O camarada compra um apartamento, paga 30% e valoriza 40%. O cara não pagou nada, velho. Ganhou 10%, não botou nada. Rapaz, que massa. O cara não pagou nada, Chicão, entendeu? Então você vai comprar o dinheiro, vai comprar ganhando dinheiro, é só troca de dinheiro ali naquele momento. Muito legal, viu? Eu tô feliz aqui pelo bate-papo com Thaís Marcolini. Eu que tô, obrigada pelo convite. Gestora, CEO da Afonso Henriques, meu irmão, imobiliária top, gestora e de uma inteligência, né? Inteligência do mercado imobiliário, fazendo um excelente trabalho, não está só na Bahia, está em diversos lugares aqui no Brasil, né, Thay? Dá um abraço aí no Afonso, Cezinha, Matheus, galera do mercado imobiliário. Afonso, vocês sabem que é um visionário, né, também do mercado, apaixonado pelo nosso mercado. Ele pensa fora da caixinha e, assim, há mais de 15 anos, né, que a gente saiu de Salvador, começamos a desbravar outros mercados. Porque Afonso fala isso, olha, o mundo é muito grande. Legal. Então, onde tiver negócio, a gente vai. E como é importante, né? Eu até tirei agora uma passagem, eu estou indo para Porto Alegre para estudar, fazer um estudo de mercado lá em Porto Alegre. Um case bem interessante que apareceu para a gente,
Mas o quanto a gente aprende em outros mercados, né? O quanto a gente consegue ver o que está sendo feito lá, ver o que está acertando, ver o que está errando, e a gente traz para a nossa realidade aqui o quanto isso fortalece e quanto isso ajuda a gente também a estar vendendo cada dia mais. Com certeza. E é interessante, velho, você, na realidade, buscar essa informação de outros mercados. Sim. Né? Obviamente que cada um com uma cultura diferente, mas existem particularidades que elas são uniformes. E a gente precisa trazer, parabéns aí de vocês todos, viu? Quero tomar um café aqui para ouvir a história de Afonso. Que eu Vocês não têm que convidar Afonso. Convida Afonso que ele vai vir. Vou convidar ele, vai ser bom, vai ser bom. Eu ouvi falar muito bem dele, né? É um homem respeitado no mercado. Você convidar, ele vai vir. Vai vir, eu já falei com ele. Ele não gosta de câmera, mas você fala assim, é um bate-papo, aí ele vem. Esquece que tem a câmera. Vai começar a falar aqui 2 horas. Discutir essas câmeras na parede no próximo estúdio, meu irmão. Vai ter que ter bateria na câmera, entendeu? Porque vai ser 2 horas de conversa. Vai ser massa. Mas ele é um papo bom ali, porque realmente deve ter uma história incrível. Sabe rapaz, esses guerreiros, véio, todos têm histórias belíssimas na vida, velho. E aí, sobre isso, a gente já entrevistou uns aqui que chega a cair lágrima. O cara vai contando, rapaz, é fonte de inspiração. E de uma humildade incrível, não é porque é meu pai, não, ele mas é muito bacana, velho. Muito ele vai ouvir isso aí, você já tá convidado, o seu Afonso, a vir tomar um café conosco. E o café aqui. Dele só ele tira, viu? Tem uma manha. Não, deixa que eu vou tirar o seu. E agora, bicho? Não vai tomar água aqui comigo. O café dele é diferenciado. Muito bacana, muito bacana. E tem muita gente que fica, porque Afonso não tá trabalhando ainda. Eu falo, mas se tá. Mas Afonso hoje ele fica em novos negócios, então ele realmente não tá mais no dia a dia, né, da operação comercial. Mas ele está em novos negócios e ele vive viajando e às vezes pega um carro, vai para não sei aonde e volta no mesmo dia. Que eu falei, eu vou te interditar. Outro dia ele acho que foi para Jacobina e voltou no mesmo dia. Então ele desenvolve negócios, ele faz muita transação também de áreas, de grandes áreas para incorporação. Voltar em Jacobina ele gosta de um negócio que a gente gosta muito, que é desenvolvimento, cara. A cabeça dele vibra. Você vê que o olho dele se enche de entusiasmo na hora que ele está desenvolvendo. Hoje o negócio dele é esse. Massa. Legal. Ele tem uma visão de negócio e da cidade como acho que poucos, viu? Vê um Google Earth lá, ele olha, ele já vê onde é o desenvolvimento da cidade, a cidade vai pra cá, e aí você vai perguntar, mas por que você conhece, já foi lá? Ele falou, não, mas eu tô vendo aqui, olha as casas que tem aqui, olha esse tipo de casa que tem aqui, tá vendo piscina, tá vendo aqui, olha esse telhado, é um telhado novo. É impressionante. Vamos chamar ele para um bate-papo aqui, a gente conversa, manda os meninos gravar, a gente bate um papo. Muito massa. E se você achou que também fez sentido para você, tá? Esse bate-papo aqui com o Thaís Marcolino, especializado no mercado imobiliário, te deu vários insights, dá uma curtida, encaminha, né, para algumas pessoas que você entende aí, que está passando um perfil de investidor, para que essa pessoa entenda que ela não precisa ter 500 mil, 600, 1 milhão para comprar e para começar a investir. Se ela tiver 30 mil, 50 mil, ela consegue começar a investir e essa renda passiva, né, vai alavancar ela, vai ter a valorização e dali ela já faz, né, como o Chico falou aqui, ela já renova a sua carteira, já tira, já compra 2, enfim, muitas possibilidades e muitas oportunidades no mercado imobiliário para você começar a investir com segurança e liquidez, né, mano? Parabéns pela ideia do Expo Estúdio. Parabéns. Viu? Obrigada, tamo junto. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Top. Estamos trabalhando com muita dedicação e com muito carinho mesmo pra gente fazer algo que seja inédito no mercado e algo que movimente o mercado. A gente tá aqui pra isso, né? Top, tá aí. Aproveitar pra deixar meu Instagram. É Quem não me segue, agora, massa, vamos lá me assim. seguir. Thaís com th.marcolini. LNI. Top. Então também eu busco dividir um pouquinho sobre esse dia a dia aí Conteúdo louco legal. de uma corretora no mercado imobiliário. Vou pedir a Tulhão que bote lá nos comentários, Tulhão, viu? Vale a pena seguir, eu sigo o Thay aí, tem muito conteúdo bacana, tem muito insight legal, né? Quem quer se aprofundar ou quem quer entender um pouco mais do mercado imobiliário, vale a pena. A mulherada, rapaz, eu adoro o ser feminino no sentido de... Né, minha mãe que me criou, né? Você não adorasse. Eu fui criado, né, por Ivana Caruso. Então, Ivana Caruso me ensinou... Você tem propriedade para falar sobre... Você vê as mulheres tomando posse, né, do mercado imobiliário, que é um mercado, né, machista, não machista, mas com muitos homens. É machista, sim. Eu acho que ainda também, né? a gente pode... Vamos deixar para um próximo episódio. Valeu, galera. Eu gosto desse negócio. Mas bacana, parabéns aí às mulheres que estão caminhando bem no mercado imobiliário. Tem muita corretora, muita mulher retada,
né? Thaís tá aqui também. Então, as outras todas aí, meus parabéns. É isso aí. Aí, deixa uma mensagem pra galera que tá te ouvindo aí, de coração. A mensagem é: vamos buscar informação, porque a gente não pode perder boas oportunidades de negócio. E tá aí o Expo Studio para trazer isso, trazer informação e trazer as melhores oportunidades do mercado. Então, de 8 a 18, acompanha de algum jeito? A Expo... Uai, você já trouxe uma coisa, tá vendo? Diferente. Na próxima vamos mandar filmar. A Expo Studio vai acontecer de 8 a 18 de maio, agora já, então já estamos bem pertinho, na Praça Central do Salvador Shopping, no horário do shopping. Cara, e outra coisa boa é o seguinte, às vezes você vai para algum lugar. Você vai para o shopping por quê? Porque tem todas as lojas no mesmo lugar. Não é isso? Então agora você está tendo a oportunidade de ver todos os ativos financeiros e imobiliários de alta rentabilidade no mesmo lugar. Aí você vai escolher, né, e fazer uma boa aquisição, tenho certeza. E com os melhores corretores do mercado, que são os corretores da Afonso Henriques. Aí então... sim! Obrigada, gente. Valeu. Show de bola. Turma, fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima.